Olá, bom dia. Meu nome é Hugo Foloni, eu sou aluno de iniciação científica da projeto do Machine Teaching e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre meus estudos sobre testes automatizados. Para começar, vamos falar um pouco sobre, primeiramente, o que é o Machine Teaching, que é o meu projeto de iniciação científica, o que são esses testes que a gente fala, né? Qual a melhor forma de automatizá-los e também como documentá-los, que é muito importante para o processo de todo o funcionamento do sistema que a gente está trabalhando. Começando, vou falar sobre o Machine Teaching. Ele é um sistema de apoio ao ensino e aprendizado de programação. Ele é utilizado basicamente nas turmas de computação 1 que utilizam Python como linguagem, ou seja, ele não é utilizado no curso de ciência da computação em específico, mas, por exemplo, engenharias em geral utilizam Python no seu aprendizado de computação 1 e a maioria acaba utilizando a plataforma. O principal funcionamento, a principal funcionalidade da plataforma, melhor dizendo, é a realização de atividades. Você tem ali atividades passadas pelo professor, por criação de capítulos e aulas, com correção automática, o que facilita tanto o trabalho do professor quanto o trabalho do aluno. Ele tem em tempo real a correção de suas atividades. Então é um recurso pedagógico muito interessante para o aprendizado de programação, né? Além disso, ele possui dashboards muito completos que comparam os alunos com você mesmo, sabe? O aluno com a sua turma e etc. Você consegue ver ali algumas informações como tempo médio para a realização de uma questão, quantidade de erros que você comete antes de acertar uma questão. Você consegue ver também a sua evolução por aula. E você tem ali também a análise de casos de teste, ou seja, você vê funcionando o seu código testado com alguns parâmetros para você ter uma dimensão do que está acontecendo de fato ali por trás. E como professor, você também tem uma análise completa da turma. Você consegue, de forma geral, assim, ver quais alunos estão tendo mais facilidade, mais dificuldade. Isso acaba sendo muito interessante para o professor, para o aluno, e com certeza é uma plataforma incrível para ensino de computação. Nisso, surgem alguns problemas, né? Como é uma plataforma que está sendo utilizada atualmente e tudo mais, e a gente quer sempre melhorá-la, inevitavelmente a gente vai ter que adicionar funcionalidades e atualizar a plataforma de qualquer forma. A gente atualiza de algumas formas, né? Primeiro, tem a edição de funcionalidades, que a gente tem ferramentas novas, como casos de teste ocultos, que foram atualizações recentes, que foram basicamente casos de teste que são escondidos do aluno, para o professor poder checar se o aluno não está ali de alguma forma burlando o sistema. A gente tem correções na interface, né? Porque para o aluno ficar ali estudando horas e horas por dia a computação, ele precisa de uma interface que seja bonita e agradável, né? Então, problemas na interface surgem e a gente precisa corrigir. A gente tem operações com banco de dados, por exemplo, tem o trabalho do João, que vai apresentar já já. Ele fala um pouco sobre essa questão de conseguir prever o abandono de alunos. E essas operações de banco de dados são importantes para a gente conseguir, com base nesses dados, estudar esse abandono. E além disso, temos novos capítulos de estudo, né? Ou seja, a gente tem várias e várias atualizações na plataforma que precisam de alguma forma mudar o código, né? Ou mudar algum parâmetro ali dentro do funcionamento, né? E o que são esses testes? Eles são formas de garantir com que todas essas modificações não acabem quebrando o código, não acabem estragando o que está sendo feito. Ou seja, eles basicamente têm que garantir que o código continua funcionando. E esses testes podem ser feitos de maneira manual, o que é feito em muitos softwares, ainda mais pouco complexos. Se você tiver um fluxo de trabalho relativamente tranquilo, você consegue manter, né, ali manualmente esses testes. Mas em casos de softwares complexos, é interessante você automatizá-los. O que significa isso? Basicamente, você vai eliminar o trabalho de ter uma pessoa ali testando, né, cada um dos parâmetros que você escolhe, né, e cada uma das funções que o seu software realiza. Você basicamente pode automatizá-los. Você escreve funções de código, trechos, né, de programa que automaticamente testam isso para você. Isso reduz o tempo, né, gasto de cada atualização que você tem que fazer na plataforma, porque você não precisa testá-la, automaticamente testado para você. E também a possibilidade de falha. Às vezes você acaba esquecendo de testar alguma coisa, ou testa de uma forma de uma vez e depois testa de outra forma. Então é sempre importante você automatizar isso para facilitar o processo. A gente tem algumas formas de fazer isso, né? Como eu disse, é feito por meio de código. E são escritas funções que comparam um parâmetro esperado
com uma saída real. Então, por exemplo, se eu clico num botão do site e teria que aparecer uma certa pop-up assim na tela, isso é o que eu espero, né? É o parâmetro esperado. Se isso não acontece, tem algum erro, o meu software quebrou. E nisso a gente tem que corrigir. Então a gente pode testar, fazer esses testes, essas comparações entre coisas que deveriam acontecer e que estão acontecendo de verdade, para conseguir encontrar o que está dando errado. Você pode fazer basicamente por duas formas. Você pode escrever na mão mesmo, ou você pode usar frameworks, que são bibliotecas, trechos de código já prontos, para fazer o teste. As mais famosas são Selenium e Playwright, aqui a gente tem também o Cypress, o Ranorex, que são 4 aí ferramentas que são bem difundidas assim no meio e que realmente ajudam a poupar esforço e que você não precisa escrever na mão, né? Porque escrever esse teste na mão muitas vezes podem ser trabalhosos também e apesar de serem, você não precisa ter um conhecimento do framework, né, de teste em si, você às vezes pode ficar ficando preso em alguma coisa. Como é que a gente utiliza isso na nossa plataforma? A gente separa nossos testes em duas frentes. Os testes de interface e os testes de back-end. Vou explicar qual a diferença entre eles. Os testes de interface, eles buscam garantir que aquelas coisas na tela, ou seja, o front-end, está em correto funcionamento. A gente testa, por exemplo, inputs, botões, links, redirecionamentos, formulários. Tudo isso com o fim de ver se o usuário interagindo com o nosso site em si, ele vai conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então, vamos supor, aconteceu isso um caso, né? Um aluno tentava enviar a questão, a solução de uma questão, e não estava conseguindo. A gente ficou meio perdido, nós da manutenção do código fomos um pouco perdidos, não sabíamos o que estava acontecendo. Até entendemos que o problema estava no botão. O botão não estava fazendo a função que ele iria fazer. Isso demorou aí alguns dias, né, pra gente notar o que estava acontecendo. E imagino que alguns alunos tenham tido dificuldade em resolver essas questões de machine teaching, que atrapalhou, né, o aprendizado. Então, a principal função dos testes são evitar que as pessoas sejam lesadas por algum erro que possa ser causado, alguma manutenção errada. Então, basicamente, se tivesse teste de interface nessa época, a gente já conseguiria evitar esse problema. Esse código nem iria pro ar e esse botão estaria sempre funcionando. Então, como é que a gente fez isso? A gente usou a biblioteca Playwright. A gente testa alguns parâmetros, como o formulário de inscrição, botão de mudança de linguagem, tá aí listado algumas das coisas que a gente testa. Basicamente, a gente vai checar se ao clicar em um botão, por exemplo, certa coisa acontece. Então, vamos supor, se a gente escrever lá algo num input, né, num formulário, assim, uma caixa de resposta, e a gente clicar no botão de rodar a questão, tecnicamente deveria aparecer que foram rodados casos de teste. Então a gente vai checar. Após apertar o botão, aparece o texto caso de teste na tela. Se isso acontecer, está tudo funcionando. Se não acontecer, o botão está quebrado. Então foi basicamente isso que não estava acontecendo. A gente não estava conseguindo rodar esse botão. Estava quebrado. E isso nem teria ido ao ar porque se tivesse os testes, porque no momento que o usuário clicasse no botão, ele já perceberia que o caso de teste não está aparecendo na tela, ou seja, não está funcionando o código e a gente tem que rever e consertar isso. Então, isso basicamente são os testes de interface. São testes que checam se os parâmetros visuais, ou seja, do design, do front-end, estão funcionando corretamente. A gente tem também os testes de back-end. O que são eles? Eles buscam certificar que as funções que rodam por trás do servidor estão funcionando. Então, por exemplo, agora a gente trabalha mais com a parte visual do site. A gente trabalha muito mais com a parte de requisições e de funções computadas internamente. Por exemplo, criação de alunos. Quando o aluno é criado, tem todo um processo. A gente tem que salvar no banco de dados, a gente tem que garantir que não existe nenhum outro usuário com aquele mesmo nome, e-mail cadastrado, a gente tem que garantir que é uma senha forte, a gente tem que garantir que a turma ela existe. Muitas coisas têm que acontecer por trás dos panos assim, para o usuário ser criado e para aquela requisição lá do front-end de criação de usuário seja validada. Às vezes, vamos supor, a gente consegue lá mexer no front-end, consegue clicar no botão de criação do aluno, mas o aluno não é criado.
Ele não é salvo no banco de dados aquela informação daquele aluno. O aluno vai tentar logar, não vai conseguir. Ué, por que não? É isso que a gente tenta descobrir com os testes. Basicamente, a gente vai pegar e vai testar cada um dos parâmetros, buscando entender o que está sendo passado para o banco de dados e as funções que estão rodando por trás dos panos, como elas estão rodando. Então a gente tem alguns testes, como criação de alunos, o cálculo de nota final por capítulo, as requisições de dashboard são muitas. A gente faz várias e várias requisições para várias informações daqueles dashboards que eu mostrei lá no começo, que se der erro em alguma, vai falhar o dashboard, e nem vai falhar visualmente, vai falhar basicamente a requisição para o banco de dados. Então são testes muito mais internos da nossa plataforma e menos visuais para o usuário, mas que precisam ser feitos a fim de tudo funcionar corretamente, né? E a gente teve alguns problemas nessa escrita de testes. Idealmente, no desenvolvimento de um software, os testes são pensados junto com as funções criadas. Porém, isso não foi feito nesse projeto. Por diversos motivos que não vêm ao caso, nós não conseguimos, ao passo que escrevíamos o código, criamos a plataforma em si, escrever esses testes. A plataforma também foi criando um tamanho muito grande, foi tomando uma proporção que a gente não conseguia lidar com fazer os testes à mão. E tivemos que resolver isso. Tivemos que criar testes. Só que como que a gente criaria testes de uma plataforma já rodando, né? E já completamente difundida e que não podia parar? A gente precisou achar um método para solucionar esse problema, né? Pra gente conseguir escrever os testes depois dos códigos já tudo feito. O que a gente fez? A gente basicamente refez o fluxo de atividades. Como se a gente tivesse criado uma nova plataforma, do zero, o banco de dados zerado, nunca foi feito nenhum aluno, nunca foi feito nenhuma turma, nunca nada aconteceu na plataforma. E aí você tem que refazer todo o processo de funcionamento da plataforma, né? Botar ela pra funcionar. Então você precisa criar a conta para um professor, esse professor precisa criar uma turma. Dentro dessa turma você precisa criar capítulos e questões. Depois você precisa criar um aluno, botar nessa turma que já foi criada e depois realizar as atividades. Esse fluxo, ele precisa ser seguido. Basicamente existem pré-condições e existem procedimentos que precisam ser realizados para a gente fazer a plataforma funcionar. Então, a gente teve que refazer esse fluxo inteiro, do zero, para entender como que a gente poderia escrever esses testes, a fim de testar todas as funções da plataforma. E, muito importante, a gente precisa documentar o que a gente está fazendo. Quando a gente tem um código que é mexido por várias pessoas, né? O projeto está tomando uma proporção enorme agora. A gente precisa certificar que a gente sabe o que está acontecendo, que todo mundo sabe o que está acontecendo. E a script de testes ela foi feita a fim de melhorar, né? De deixar o software mais saudável, a plataforma mais saudável. E nada mais saudável do que para um software em geral do que documentá-lo. Falar o que está acontecendo, por que está acontecendo e etc. Não foi diferente com os testes. Documentamos tudo, deixamos tudo bem claro do que estava sendo feito. Basicamente, criamos uma planilha em que lá estava disposto o nome da função que a gente testa, o parâmetro que a gente testa, a criticidade, ou seja, se der errado, quanto isso vai afetar o nosso código, nossa plataforma. A pré-condição, ou seja, para criar um aluno precisa ter uma turma criada, essa é uma pré-condição, o procedimento de teste e o retorno esperado, ou seja, o que a gente espera para comparar no final das contas. Então, resumindo a apresentação, a gente falou sobre o que são testes automatizados, que é basicamente uma forma de garantir que tudo esteja funcionando no nosso código. Quais são os testes realizados? A gente dividiu em duas partes, né? O de interface, para garantir que o front-end funciona bem, e de back-end, para garantir que as requisições do sistema e do banco de dados funcionam também de maneira correta. A gente falou também sobre como foi feita a escrita dos testes, né? A gente analisou o fluxo de atividades da plataforma desde o zero, desde uma plataforma completamente nova, para conseguir popular o banco de dados e fazer tudo que tem que ser feito. E por fim, como a gente garantiu a qualidade dos nossos testes, né? Umas documentações, para deixar nosso código ainda mais saudável, nossa plataforma ainda mais saudável, e garantir que as coisas vão continuar dando certo como estão. Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que todos tenham um bom dia, é isso.